Estamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, e à luz deste versículo, trataremos a respeito do chamado mandato cultural. O que é o mandato cultural? É aquele mandato que diz respeito ao domínio do ser humano sobre tudo que foi criado e tudo que ainda será desenvolvido pelo ser humano. Você vai entender melhor sobre isso no decorrer desta aula. Agora dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá. Gênesis 1:28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Preste atenção a partir aqui desta palavra sujeitai-a. Deus continua: Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Preste atenção agora. Naquele contexto, naquele momento, sujeitar a terra era dominar sobre tudo que havia sido criado no início. Ou seja, dominar sobre as criaturas e sobre a natureza. Mas como deveria ser esse domínio do homem sobre as criaturas e sobre a natureza? Com certeza, um domínio responsável. Como assim? O homem, na verdade, ele é um mordomo de Deus. Ele foi colocado por Deus para administrar tudo que Deus criou e tudo que Deus lhe concede também. Um dia, Deus pedirá contas ao homem da maneira como ele administrou todas as coisas. Por isso, é necessário que essa administração seja feita com responsabilidade, com muito cuidado e sempre visando a glória de Deus. O mandato cultural, então, ele vai se expandindo no decorrer do tempo. Enquanto que lá em Gênesis 1, esse mandato só envolvia a natureza e as criaturas, os animais marinhos, terrestres, as aves, hoje nós já temos inúmeros outros elementos que fazem parte de nossa cultura e que, da mesma forma, devem ser administrados de acordo com a vontade de Deus. Isto é, o homem deve sujeitar, deve dominar sobre todos os elementos da cultura de acordo com a vontade de Deus. Se nós olharmos na Bíblia, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Diante deste trecho, nós podemos concluir que tudo o que pensamos sobre todas as coisas deve estar sujeito à vontade de Cristo para este mundo. O mandato cultural não está isento disso. Pelo contrário, ele é o mandato que melhor reflete a mordomia do homem neste mundo. Professor, quais são os elementos então do mandato cultural? Como eu disse, são vários. Eu vou comentar apenas alguns deles aqui nesta aula para dar uma ideia. Por exemplo, valores estéticos. Toda cultura tem os seus valores estéticos. E o que é isso? São aqueles valores que dizem respeito àquilo que consideramos como belo, tem a ver com beleza e engloba, por exemplo, arte, escultura, peças, pintura. Qual o papel do homem como mordomo de Deus nesse campo? O papel dele seria realmente promover a arte e a beleza de uma forma que agrade a Deus. Claro, combatendo toda vulgaridade e tudo aquilo que desperte no homem sentimentos contrários a Deus e contrários à palavra de Deus. Além disso, temos também na cultura os elementos da economia e do comércio. Nesse sentido, o cristão deveria lutar por leis de proteção às relações voluntárias de trabalho, a fim de que os contratos, por exemplo,
sejam cumpridos pelas duas partes, tanto empregador quanto empregado. Outro elemento da cultura: natureza e meio ambiente. Deus nos deu uma natureza, um meio ambiente para que seja explorado de forma responsável, tirando dessa natureza tudo aquilo que pode beneficiar o ser humano, em termos, por exemplo, de saúde, combate às doenças. Todos sabemos o quanto frutas, frutos, alimentos saudáveis, ervas e outras coisas podem beneficiar a humanidade e combater determinadas doenças. Nesse campo também do meio ambiente e da natureza, o cristão deveria ter um discurso de respeito aos diferentes. Infelizmente, hoje vivemos uma verdadeira ditadura alimentar. Aqueles que são a favor de alimento orgânico, por exemplo, pensam que ninguém pode ter uma postura diferente dessa. Da mesma forma, os adeptos do veganismo, o cristão deve se postar contra qualquer espécie de ditadura alimentar. Falando a respeito de meios de comunicação, outro elemento da cultura, o cristão deveria se posicionar a favor da manifestação de opiniões contrárias nos meios de comunicação, com o objetivo de incentivar o senso crítico do ser humano. Também deveria usar esses meios para a evangelização, para promover a propagação do evangelho. Note que nenhum elemento da cultura deveria ser ignorado, mas utilizado, como eu já disse, para a glória de Deus. Na organização familiar, deveria haver uma recuperação dos valores tradicionais da família, dos papéis do marido, da esposa, dos filhos, da hierarquia que deve estar presente nos lares. Deveríamos buscar a restauração da autoridade dos pais sobre os filhos, da obediência dos filhos aos pais, do exemplo que se deve dar enquanto esposa, enquanto marido, da criação dentro da palavra de Deus. Outro elemento da cultura, esportes e jogos, que deveriam servir não apenas como entretenimento, mas também como meio de ocupação mental, profissional, especialmente naquelas classes econômicas mais baixas que dependem de recursos em várias áreas. O cristão deveria também agir naquele elemento da cultura conhecido como comportamento social. E aí só esse elemento já abrange diversas outras questões. Como exemplo, posso dizer que o cristão deveria valorizar todo trabalhador que ganhe seu sustento de forma honesta, e não apenas, como se vê na maioria das culturas, uma valorização extrema das profissões de médicos e advogados. Conta-se uma história, que talvez seja até uma lenda, de que no Japão, até hoje, os professores são honrados até pelo imperador. Como seria bom se a nossa sociedade também, influenciada pelo cristianismo, desse valor a todo tipo de profissão. Outro elemento da cultura, festivais e celebrações. O cristão, nesse caso, deveria exercer a crítica bíblica com respeito a festividades como carnaval, paradas gay e várias outras coisas que promovem mais a carnalidade do que, na verdade, os valores do reino de Deus. Olhando para o elemento cultural da história, o crente deveria abrir os olhos do povo para o revisionismo que é feito especialmente pela esquerda. O que é revisionismo, professor? Revisionismo é como se tentassem recontar a história de acordo com o seu ponto de vista. Em vez de respeitar a história como ela é, não, tentam recontá-la para fazer a sociedade acreditar que as coisas se deram de um jeito, quando na verdade se deram de outro. O cristianismo deveria então se empenhar para que a verdade dos fatos prevalecesse. Outro elemento da cultura, educação.
A igreja deveria se posicionar também contra doutrinamentos nas escolas, lutar por leis para combater esse tipo de coisa, desvincular também a escola do governo, porque infelizmente a escola pública vai tentar refletir a ideologia do governo que estiver na ocasião, impedindo o aluno muitas vezes de exercer um senso crítico com respeito aos seus governantes. Na área da medicina, o cristão deveria lutar contra a indústria farmacêutica, que muitas vezes impede a formulação de medicamentos que iriam ajudar a maioria da população, com o intuito de continuar ganhando dinheiro em cima dessa mesma população. Deveria lutar também por tratamento humanizado nos hospitais. Quantas vezes várias e várias pessoas vão buscar ajuda hospitalar e são tratadas simplesmente como objetos, sem qualquer respeito, sem qualquer sensibilidade por parte dos médicos. Isso não está fora do âmbito de influência do cristão, aquele que recebeu de Deus a ordem de dominar todas as coisas, visando a glória deste mesmo Deus. Outro elemento de cultura: vestuário. Em vez de os cristãos estarem apenas a um passo do mundo no que diz respeito às roupas, se vestindo de forma indecente, escandalosa, deveria, ao invés de ser influenciado por roupas sensuais, chamativas, pelo contrário, deveria não somente se vestir de maneira adequada dentro dos padrões cristãos, como também procurar influenciar a sociedade nesse aspecto. No elemento cultural, que diz respeito ao papel de gênero, isto é, ao papel de homem e mulher na sociedade, aqui a igreja deveria seguir, à luz da Bíblia, os papéis que ela mesma dá ao homem e à mulher na sociedade. Deveria também defender aqueles valores perdidos, como o cavalheirismo, direito de a mulher ser mãe e de criar seus próprios filhos, sem fazer o uso de creches ou recursos que, no final, a afastem de seus pequenos. Por fim, com respeito ao elemento da cultura chamado música ou dança, o cristão deveria levantar a sua voz contra aquele tipo de arte, entre aspas, que vive de promover a sensualidade e também a erotização. Danças como funk, músicas recheadas de palavrões e outras coisas impronunciáveis. Infelizmente, nos dias de hoje, tem sido comum, até mesmo em festas de cristãos, vermos danças e músicas mundanas como se estivéssemos em ambientes lotados de não crentes. Repito, tudo o que pensamos sobre todas as coisas deve estar sujeito à vontade de Cristo para este mundo. Professor, como é que eu vou memorizar tudo isso na hora em que me perguntarem o que diz respeito ao mandato cultural? Na verdade, é mais fácil dizer o que não faz parte do mandato cultural. Por isso, vai aqui um macete. Aquilo que não diz respeito a uma relação direta entre você e outro ser humano, ou entre você e Deus, faz parte do mandato cultural. Como assim? Por exemplo, quando a ordem bíblica tem a ver com a sua relação com outra pessoa, essa ordem está no campo do mandato social, que a gente ainda vai estudar. Se essa ordem tem a ver com sua relação com Deus, então ela está no campo do mandato espiritual, que nós vamos estudar também. Logo, o que estiver fora desses dois mandatos, do mandato social e do mandato espiritual, então, obviamente, faz parte do mandato cultural. Entendeu? Se não diz respeito à sua relação com outra pessoa e não diz respeito à sua relação com Deus diretamente, pessoalmente, então tem a ver com o mandato cultural, com tudo aquilo que faz parte da nossa cultura, como os exemplos que citei. Então, recapitulando, dominar a terra e sujeitar os animais na época da criação eram ordens do campo do mandato cultural, mas só diziam respeito aos animais e à natureza. Por quê? Porque não havia nada além disso.
Não havia ainda tecnologias, roupas, costumes, organizações, religiões. À medida que essas coisas foram surgindo, o campo do mandato cultural foi se ampliando. E ele, na verdade, vai continuar se ampliando para sempre. Mais à frente, no capítulo 2 de Gênesis, nós teremos a oportunidade de falar sobre os outros 2 mandatos que eu citei, os mandatos social e espiritual. Até lá.